10h37 de volta com o CBN Salvador na manhã desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Lembrando que você acompanha toda a programação da Rádio CBN Salvador através das nossas plataformas digitais, no @CBN Salvador Oficial no Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. E manda pra gente a sua mensagem, interagem conosco também através do WhatsApp 986792647. André Espínola, bom dia, uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana, tudo bem? Bom dia, Fernanda, um abraço para você, os nossos amigos ouvintes e a todos que acompanham a gente, não só no 100,7, mas também através das plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial. Grande abraço a todos. Vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Entrevista. Para conversar conosco, o psicólogo Danilo Cruz, vamos falar sobre transtorno bipolar afetivo. Danilo, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na CBN, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Bom dia à equipe da Rádio CBN e também bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui podendo falar sobre saúde mental, tema tão importante para nossas vidas. Danilo, antes da gente entrar no assunto especificamente de transtorno bipolar, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos transtornos que foram potencializados depois da pandemia. Tenho visto muita gente com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico. O que é que mudou em relação à saúde mental, os transtornos psicológicos das pessoas, justamente por conta dessa situação que a gente viveu? A gente vive hoje, Fernanda, o que alguns chamam de terceira ou quarta onda em termos da pandemia de coronavírus, por conta da questão das consequências emocionais que a pandemia trouxe. A gente percebe que, sim, boa parte das pessoas tiveram na pandemia um gatilho para vivenciarem tantas angústias, tantas ansiedades, e isso serve como um início para transtornos que não existiam antes ou como um potencializador daquilo que já existia, que estava ali latente ou que já se manifestava de alguma forma. Sim, a gente passa por uma situação muito grave. Por isso, o olhar sobre a saúde mental hoje em dia tem sido bastante valorizado, justamente porque muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muitas pessoas tendo depressão, transtornos de ansiedade, outros transtornos, como, por exemplo, os transtornos psicóticos, têm tido como gatilho os impactos emocionais que a pandemia deixou. Realmente é um assunto que merece, inclusive, uma entrevista, aliás, um seminário inteiro sobre isso, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. E é algo que não tem uma idade específica, né? Ela vai de criança aos idosos, os transtornos, né, Danilo? Isso. Desde criança, a gente vê que muitas pessoas têm, sim, algum tipo de traço, algum transtorno, alguma coisa, e isso, com relação à ansiedade que a pandemia trouxe, também impactou muito a saúde mental das crianças. E em se falando de idosos, nem se fala, né? A gente vê que a quantidade é enorme. E a gente tem visto, né, entre os adultos, como a questão da pandemia trouxe consequências bem funestas. Só para a gente ter uma ideia, eu trabalho em um CAPS aqui em Salvador, eu trabalho no CAPS de São Caetano, e lá a gente vê que a demanda por serviços de saúde mental se ampliou de maneira drástica. Até então a gente tinha 2 acolhimentos por dia. Hoje a gente tem uma busca de 6, 7 pessoas, porque há uma limitação, mas na verdade a gente só atende mesmo 2 acolhimentos a cada turno. Então, só o fato das pessoas estarem buscando, a gente já percebe que sim, existe ali uma demanda muito grave. Como o CAPS só atende pessoas com transtorno mental severo e persistente, a maioria dessas pessoas tem sido encaminhadas para os ambulatórios, que já estão superlotados. Isso é uma situação também realmente drástica, que vem mostrando aí o impacto da pandemia na vida, na saúde mental das pessoas. Ainda falando em relação às crianças durante a pandemia, eu conheço crianças que nasceram durante a pandemia e não tiveram um convívio com outras crianças ou com outros adultos, inclusive no ambiente escolar, e acabaram se tornando crianças muito egoístas, não querem dividir brinquedo, não gostam de socializar com outras crianças. Isso também tem sido uma dificuldade muito grande para os pais, né, Danilo? A pandemia ainda hoje traz essa situação como um impacto na socialização das crianças, não só das crianças, dos adolescentes e adultos. Sim. Também. Hoje a gente percebe claramente, eu vejo isso no consultório,
Atendo muitos adultos e muitas queixas dos solteiros circundam pelo fato de que hoje é mais difícil interagir socialmente e conhecer outras pessoas, porque as pessoas estão mais reclusas, porque as pessoas estão mais isoladas. E a gente vê isso claramente, por exemplo, à noite em Salvador. A gente chega nos ambientes tradicionais de interação, de paquera, a gente vai ver que 11 da noite já está bem esvaziado, a coisa está bem... Então, realmente, impacta ainda hoje na socialização e isso nas crianças de maneira muito especial. Doutor, o senhor falou com relação ao transtorno em crianças, né? Interessante isso. E eu queria que o senhor falasse, primeiro, como é a forma de se identificar que há um transtorno desta natureza em uma criança de 3, 4 anos de idade. E eu quero que o senhor fale também se existe alguma correlação ao comportamento dos pais, até porque muitas crianças, né? Aliás, a criança em si, ela copia tudo que o pai faz, o que a mãe faz, né? Que os parentes no entorno dela fazem. E isso pode ter alguma correlação, o comportamento dos adultos junto a essa criança? De que maneira identificar que existe algum tipo de transtorno dessa natureza? Sim, a maior parte das vezes, André, a criança vai ter um comportamento complementar ao dos pais e ao dos cuidadores que ali estão no seu entorno. Então, sim, havendo uma mudança nesse ambiente, haverá uma mudança no comportamento da criança, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, sabemos que existem alguns comportamentos que têm uma origem inata, é algo que a criança traz do seu temperamento, das suas predisposições. Então, por conta disso, a gente também precisa estar atento para ver quais são as peculiaridades daquela criança específica. Por exemplo, lá em casa eu tenho 2. Um nasceu durante a pandemia, né? Tem apenas um ano e 8 meses. E aí a gente percebe que existem diferenças bem marcantes, mas fica claro que existe uma personalidade que está ali diferente, que é uma outra natureza, tem um outro temperamento. Só que aí é que tá. Para a gente identificar se a criança tem um transtorno ou não, fica muito claro que há uma disfuncionalidade, há um prejuízo no desempenho daquela criança, nas coisas que as outras crianças da mesma faixa etária, em geral, conseguem e aquela criança especificamente não consegue. Então, olhar para a funcionalidade ajuda a pensar quando é hora de procurar uma ajuda profissional. Há um nepotismo aqui hoje ou só é uma coincidência do Cruz? É só uma coincidência. É só uma coincidência. Doutor Danilo Cruz, psicólogo, conversando conosco, falando sobre transtorno bipolar afetivo. Se você se identifica numa situação como essa, ou tem algum parente próximo que você identifica situações parecidas e quer fazer pergunta, mande sua mensagem para a gente no 719-8679-2647. Agora são 10h57. Aliás, perdão, 10h47. O trânsito na CBN é um oferecimento de Autoescola Conduzir. Sua habilitação mais perto do que você imagina. Matrículas abertas. Ligue 3018-3442. Trânsito. Não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta. Quem está passando agora pela Paralela já não encara congestionamento. Mesma coisa pela Orla, que está fluindo muito bem agora. Mas na região da rodoviária, sentido acesso norte, você ainda encara lentidão. Recomendo que você desvie pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães se quiser chegar à BR-324 com maior tranquilidade. Para quem está querendo chegar ao Rio Vermelho, pode também optar pelo desvio na Magalhães Neto. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. Sani Santana para a CBN Salvador. CBN Salvador. Dez horas e 47 minutos, voltamos aqui a conversar com Danilo Cruz, psicólogo, falando sobre transtorno bipolar afetivo. Já queria entrar nesse assunto, Danilo, eu que inclusive conheço algumas pessoas que têm transtorno bipolar, eu queria que você explicasse pra gente o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno do espectro do humor. Ele está vinculado aí
com relação a transtornos que impactam na questão do humor, dos afetos. O que é que nos afeta? Pois bem, o mais famoso dos transtornos do humor é o transtorno da depressão. A depressão é o transtorno mais comum, mais famoso. A gente ouve falar muito, inclusive muitas pessoas se equivocam, dizendo que ele tem depressão. Na verdade, a pessoa tem esquizofrenia e aí os outros dizem que é depressão, porque fica triste de vez em quando e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o transtorno bipolar, especificamente, tem uma característica que o nome está falando, são dois polos. A pessoa migra de um polo, que é a intensa alegria, a euforia, entusiasmo, para o outro polo, que é a depressão, que é, no caso, o humor baixo, a questão da pessoa estar chorosa, triste. Anedônica, o que é anedonia? É quando a pessoa não sente prazer nas pequenas coisas que davam prazer até então. Pois bem, essa pessoa, quando ela faz essa migração de um polo para o outro polo, a gente percebe ali que há um prejuízo. Às vezes o polo da euforia, o polo do entusiasmo não é nem tão intenso. Por exemplo, no transtorno bipolar do tipo 2, que existem alguns tipos, tá? A gente vai ver que no tipo 2, a pessoa não chega à mania, chamada fase de mania, que ela fica muito empolgada, muito entusiasmada. Ela, às vezes, chega a uma alegria, não é exatamente uma mania, é chamada hipomania. É um pouco menos do que o que a gente habitualmente conhece como transtorno bipolar. A gente vê no cinema, alguns filmes falam sobre isso. E aí é justamente o transtorno que vai ser bem demarcado ali com relação à dificuldade da pessoa em controlar suas emoções. Passa meses, às vezes deprimida, e às vezes semanas eufórica. Isso é bem comum. Agora, quais são as características do transtorno bipolar? É possível existir um diagnóstico em relação ao autoconhecimento? O paciente, ele sabe que ele tem, ou isso é muito difícil dele aceitar que tem um transtorno bipolar e alguém que está próximo seja essa pessoa para dizer, não, tem alguma coisa errada aí? É muito difícil que a pessoa saiba que ela tem um transtorno bipolar com tranquilidade, porque geralmente a pessoa, quando está em mania ou hipomania, que eu expliquei agora há pouco, né, essa euforia, esse entusiasmo exacerbado, ela geralmente acha que está na melhor forma. Ela geralmente acha que está muito bem, que não tem nenhum problema. Então ela não tem reconhecimento de que ela tem uma doença. E, portanto, nesses momentos ela sequer imagina a possibilidade de procurar ajuda. Porque frequentemente ela está tão empolgada que ela vai dizer que se você está tentando tolher ela, diminuir o entusiasmo dela, a culpa é sua, você que está tendo algum problema, você está perseguindo ela. Então aí você acaba podendo entrar no delírio delas, que às vezes acontece da pessoa entrar em delírio, ela tem sintomas psicóticos, pode alucinar e delirar, e aí no delírio ela pode incluir você, já que você está sendo contra ela, você quer o mal dela, ou você está perseguindo ela, quando na verdade você quer ajudá-la porque percebe que ela tem um problema. Então, é um desafio. Transtorno bipolar é sempre um desafio. Agora, e como lidar então com essa situação? Já que a própria pessoa entende que não tem problema nenhum com ela e ainda acha que está no melhor momento da vida, não é? Então, primeiro, como os parentes identificarem essa situação? Bom, o papel da família é crucial. A gente percebe que a família percebeu que alguém está com comportamentos exuberantes. O que é o exuberante? É isso, essa sensação de que ela é especial, de que ela pode, que ela faz. Geralmente ela não dorme. Geralmente ela vai, quando ela está em mania, ela entra numa situação em que ela vai ter dificuldade, vai se expor a comportamentos de risco, comportamentos sexuais de risco, por exemplo, comportamentos de drogadição, comportamentos de se expor realmente a riscos na sua vida. Então, com isso, a gente percebe que é muito difícil e é a família que vai identificar essa exuberância nos comportamentos e vai ajudar. A gente percebe que no transtorno bipolar a pessoa faz essa ciclagem da depressão para o comportamento entusiástico, que é o que a gente está chamando aqui de mania ou hipomania. Só que, às vezes, ela passa períodos bem, tá tudo tranquilo ali, ela não tem nenhum tipo de problema, tá tudo bem, é o normal dela e ela está tranquila ali com aqueles comportamentos. Então, muito comum que a gente só consiga fazer alguma coisa pela pessoa quando ela está na fase de depressão ou nesse momento flat, nesse momento que ela está
no esperado, no comportamento esperado. Então, no momento de mania, geralmente a família vai precisar de uma ajuda profissional para poder lidar, inclusive para que ela não se exponha a tantos riscos. Já atendi casos de pessoa ter que vender propriedade da família para pagar dívidas contraídas por uma pessoa em fase de mania. Já atendi pessoas que contraíram sífilis por conta de comportamento de risco na fase de mania. Ou seja, às vezes é preciso que a família, nesse momento, chegue mais junto para poder dar a continência que a pessoa precisa. Pelo que eu entendi, então, Fernanda doutor Danilo, além do comportamento, né, inadequado, a mudança de comportamento, de humor e outras coisas mais, existe também uma questão aí de novas doenças que acabam desencadeando e que isso se faz necessário a própria família ficar atenta a isso, então, né? Sim, para a gente ter uma O senhor ideia... já citou algumas doenças, né? Mas quais seriam elas, além de todas essas que o senhor citou, como depressão, ansiedade e por aí vai? Só para a gente ter uma ideia, o transtorno bipolar está dentro dos transtornos mentais maiores, são chamados transtornos mentais maiores. Uma pessoa com transtorno mental maior tem, em média, 20 anos a menos de vida do que as pessoas que não têm transtorno mental. Só para a gente ver aí como é que a pessoa pode entrar em riscos, estar realmente diante de circunstâncias que colocam a vida dela em risco. Então, com isso, a gente já abre os olhos, já percebe que sim, a pessoa pode, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o transtorno bipolar aumenta em, no mínimo, nas estimativas mais otimistas, 6% a chance de suicídio. As perspectivas mais otimistas, existem estimativas que vão falar de 40%. Que é um dado triste em 6%, em 40% é assustador. Muito severo. Então a gente precisa sim tomar muito cuidado, porque a pessoa com transtorno bipolar tende a praticar mais a tentativa de suicídio e geralmente é o que consegue. A gente pouco fala de suicídio, né? É até uma questão da própria imprensa, mas ainda assim falando sobre isso, então pode-se dizer que boa parte desses suicídios que acontecem, um percentual muito grande vem de quem tem o transtorno? Do transtorno bipolar, sim. Transtorno bipolar, a pessoa quando está na fase de depressão, que consegue, por exemplo, tomar uma medicação que tire ela daquela tristeza, tire ela. Geralmente a medicação vai ser necessária também junto com a psicoterapia para tirar também a impulsividade, porque se ela mantiver a impulsividade saindo do sintoma depressivo, ela tenta se matar. Então, por isso, é importante o acompanhamento. Por isso, precisamos falar sobre isso, sim, né? Eu acho que isso é um dado importantíssimo, porque quanto mais informação, menor a prevalência de suicídio. Não, sobre o assunto a gente fala. O que eu quis dizer é que a gente não anuncia quando acontece. Porque já tem números Efeito que Werther. mostram, não é? É que nem falar de programas policiais que acaba fomentando mais ainda a violência, né? Então é mais ou menos isso. Mas falar sobre isso a gente fala sempre aqui, é importantíssimo. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses transtornos dentro das escolas, né? Com os nossos jovens e adolescentes. Tem sido muito alto esse número? Sim, transtornos mentais em geral, sim. Com relação ao transtorno afetivo bipolar, o transtorno bipolar de humor, não, porque a idade média de surgimento do transtorno está por volta de 20, 25 anos. Pode acontecer de crianças com 10 anos apresentarem, pode, e é raro acontecer menos do que essa idade. Mas também pode acontecer, também é possível acontecer. Mas com relação a transtornos mentais em geral, nas escolas a gente tem visto isso, algumas crianças que têm alguns traços que são peculiares, algumas singularidades que por vezes têm a ver com transtorno mental e não com apenas uma diferença individual, uma idiosincrasia, como é chamada, né? A diferença normal do dia a dia, não tem nada demais. Nesses casos especificamente, geralmente a própria escola identifica e solicita dos pais um acompanhamento. Agora, voltando a falar em relação aos riscos, eu quero saber se tem algum tipo de correlação. Quando uma pessoa ela se coloca vulnerável, né, a cometer algum tipo de ato que vai fazer mal para ela, ou seja, colocar a sua vida em risco, seria por conta da perda do medo ou achar que nada tem limite, passou do limite e a pessoa topa qualquer coisa? Seria isso, a perda do medo? O medo seria um freio para não colocar a vida em risco?
Tudo isso e mais um pouco, Fernanda, porque às vezes acontece, por exemplo, no transtorno bipolar a gente também tem uma das mais altas taxas de autolesão. A pessoa se lesiona para, por exemplo, tentar tirar o foco da dor da alma. Ela faz uma lesão no próprio corpo para sentir uma dor no corpo que tire o foco da alma. Tirar a alma para ir para o físico. Isso, exatamente. Então, pode ser que a pessoa no transtorno bipolar de humor, dentro de uma fase depressiva, gere uma autolesão, gere alguma situação nesse sentido, que não há necessariamente um desejo de se matar. Isso também é importante deixar claro, né? Que na autolesão nem sempre, aliás, quase nunca, há um desejo de morrer. Só que aí o que a gente vai perceber? Que existem muitas circunstâncias nas quais a pessoa simplesmente perde o medo e aí num surto psicótico ela começa a delirar. Aí a gente vai ver, por exemplo, a pessoa ficar nua no meio da rua e querer se relacionar com pessoas, com os transeuntes, pessoas que estão passando por ali querendo ter algum tipo de contato. E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam dessa situação. Então, a gente tem, sim, circunstâncias nas quais a pessoa perde simplesmente o medo e vai se expor. E, às vezes, vai fazer coisas que outras pessoas vão ficar chocadas. Vai se jogar de um lugar alto, achando que nada vai acontecer com ele. Então, teve um caso com uma mulher, né, que se relacionou com um mendigo, não foi isso? Sim. Ali foi um transtorno? Sim, transtorno. Pelo que foi noticiado... Que tipo de transtorno ali, doutor, o senhor imagina? Eu não conseguiria dizer, não consigo fazer também essa perspectiva a tanta distância. Mas assim. não houve essa leitura por algum especialista? Não? Houve, mas eu acho arriscado, eu acho até antiético a gente tentar destrinchar um caso sem ter um contato mais próximo com ela. Mas assim, a gente sabe que há uma chance grande, por exemplo, dela ter tido uma crise de mania em frente a uma questão do transtorno bipolar. Então, é bem possível. Agora, doutor, quais são os pontos assim que podem levar a pessoa a chegar a esse transtorno? Ou é uma questão hereditária, a questão de genética? Pode acontecer, por exemplo, a pessoa está bem, está tranquila, de repente sofre um impacto com uma notícia ruim, alguma coisa que aconteceu na vida dela e aí acontece então Apesar, André, de tantos estudos a respeito do transtorno bipolar, ainda não temos uma certeza científica a esse respeito. A gente sabe sim que existe uma correlação importante com relação ao fator genético e ao fator hereditário. Porque quando a gente fala genética, geralmente a gente pensa que hereditário é só genético. Não, hereditário também é a cultura familiar, que também é hereditária. O estilo de viver, a forma de parentalizar aquela criança, tudo isso também é hereditário, é parte do que os pais trazem. Mas aí é que tá, a gente não tem certeza, porque também existem várias correlações importantes em termos estatísticos em demonstrar que as pessoas desenvolvem transtorno bipolar após efeitos de situações muito estressantes. Então, sim, situações estressantes podem ser gatilho. Inclusive, tem estudos belíssimos sobre isso, falando sobre a questão do impacto do abuso sexual na infância, no surgimento do transtorno bipolar de humor. Então, com isso, a gente vai vendo que existem as duas possibilidades, que haja um impacto genético, um impacto cultural da família, e também que haja um impacto com relação aos eventos estressantes da vida. Doutor Danilo Cruz, psicólogo, continua conosco aqui. Eu vou rapidinho no Repórter CBN, na volta a gente bate um papo com ele. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, retomou as decolagens. As operações são realizadas com auxílio de instrumentos. A situação, no entanto, permanece caótica com longas filas. São pelo menos 70 cancelamentos e 25 atrasos. A chuva e a falta de visibilidade afetaram o funcionamento do terminal. Na noite de ontem, a capital fluminense foi colocada em estágio de mobilização, que é o segundo nível numa escala que vai até 5. O alerta significa que existem riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. A prévia do PIB, medida pelo Banco Central, subiu 0,43% no segundo trimestre. O resultado indica desaceleração da economia brasileira, porque houve crescimento de 2,21% nos 3 meses anteriores. No acumulado de 2023, o índice está em 3,42%.
A expectativa, no entanto, é de redução até o fim do ano. Líderes partidários na Câmara se reúnem hoje para tentar destravar a votação do novo arcabouço fiscal. O encontro terá a participação do relator do projeto, deputado Cláudio Cajado. Os parlamentares buscam um consenso em torno das mudanças propostas pelos senadores. Entre as alterações está a exclusão dos limites do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundo de Educação Básica, o Fundeb. Será a segunda vez que a Câmara vai analisar o projeto. A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus cresceu 14% em julho na comparação com o mês anterior. O total de unidades montadas chegou a 43 mil no período. O balanço é da Associação do Setor, a Abraciclo. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações no Rio de Janeiro com Pedro Bonenberger. Oi, Pedro. Fernando, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, retomou as operações de pousos e também de decolagens agora neste início de manhã, depois que o mau tempo, que essas condições meteorológicas ruins causaram interrupções nas decolagens e também nos pousos aqui no terminal. Neste momento, o balanço já é de 70 voos cancelados e ao menos 18 voos com atrasos aqui no Santos Dumont. Apesar da abertura do tempo por aqui, com melhores condições de visibilidade para pousos e decolagens, há muitas filas aqui no terminal de passageiros que perderam seus voos por causa das condições climáticas e agora tentam um reagendamento. A orientação da Infraero, que administra o terminal, é de que os passageiros procurem suas companhias aéreas para fazer uma negociação e conseguir novos voos em outros horários e chegar aos seus destinos. Fernando. Obrigado. A informação de Pedro Bonenberger no Rio de Janeiro. Rádio CBN, ZYC 360, FM 100,7 MHz, Salvador, Bahia. Na internet, cbnsalvador.com, em nosso app e nas plataformas de podcast. Você pode participar da programação da CBN Salvador, mandando suas críticas, dúvidas e sugestões de pauta pelo WhatsApp 719-8679-2647 e faça parte da programação da Rádio que toca notícia. Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de R$9 mil por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. ENGIE, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Se você deseja aquele churrasco completo para até 4 pessoas no precinho, então venha conhecer a Veneto Grill. Venha saborear o nosso delicioso galeto, filé à parmegiana, além da comida caseira todos os dias no almoço, carne do sol com queijo coalho e o salmão assado com legumes. Venha para a Veneto Grill, em frente ao Lago de Amaralina. Deliver no 98243-0198. Veneto Grill. É o Farmácia Popular, cheio de novidades. É pra cuidar do pai, é pra cuidar da mãe. O novo Farmácia Popular está maior e mais forte, com mais medicamentos. E agora de graça para anticoncepcionais, remédios para osteoporose e para quem recebe o Bolsa Família. Para retirar seu medicamento, apresente a receita médica, documento de identificação e CPF. Novo Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Rodoclínica, clínica médica com ultrassonografia, mamografia, raio-x, odontologia, ecocardiograma, especialidades médicas e laboratoriais. Rodoclínica, clínica que você confia. Primeiro andar da Rodoviária de Salvador, 2102-9800. O trânsito na CBN é um oferecimento de Autoescola Conduzir. Sua habilitação mais perto do que você imagina. Matrículas abertas. Ligue 3018-3442. Trânsito.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. De volta, André e Fernanda, e agora falando da via regional, que tem trânsito carregado e atrapalha bastante quem está pela 29 de março e quer chegar à BR-324. Recomendo que você desvie pela Rua Álvaro da Franca Rocha e Avenida 2 de Julho se quiser se livrar desse trânsito carregado. Pela BR, inclusive, você ainda enfrenta a lentidão desde a altura de Valéria até Águas Claras, no sentido Salvador, então você pode optar pela Estrada do Derba se quiser evitar esse trecho de lentidão. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil, alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem Móbil. Sani Santana para a CBN Salvador. CBN Salvador. Apresentação: André Espínola e Fernanda Cruz. 11h08, de volta com o programa CBN Salvador pela sua rádio CBN 100,7. E lembrando que você acompanha toda a nossa programação através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial, no Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. E nós voltamos aqui à nossa entrevista com Danilo Cruz, psicólogo, falando sobre transtorno bipolar. Danilo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do surto de uma pessoa bipolar. Como é que essa pessoa se comporta em um surto? Então, o surto, geralmente, como a gente chama, surto, a palavra surto, aí na verdade é uma crise psicótica. Geralmente, o surto aí se refere à fase maníaca. Uhum. É quando a gente tem o explodir das emoções da pessoa, a pessoa fica incontida, a pessoa fica muito frequentemente exuberante, como eu falei agora há pouco, né? Que é esse entusiasmo demasiado. E muito frequentemente ela tem também uma quebra com a realidade. Ela começa a acreditar que ela é, por exemplo, uma filha de Jesus, ou que ela foi sequestrada por alienígenas, ou que ela está sendo perseguida pela Polícia Federal, ou que os vizinhos estão escutando a vida dela por trás da porta. Coisas desse tipo deixam claro que ela está realmente num momento de crise psicótica. Como se fosse uma mania de perseguição, é isso? Uma mania de perseguição, exatamente. É a situação de paranoia. É muito comum que haja isso, né? Uma inflação do ego em que ela acha que ela é tão importante que as pessoas estão perseguindo ela. Então, é realmente um desafio porque a pessoa geralmente acredita que ela é muito importante, por isso ela tem essas características especiais. E no momento de surto, como é que as pessoas que estão em volta, os familiares, os amigos devem se comportar? Nesse caso aí é importante que a família especificamente esteja junto, chegue junto mesmo, porque é um momento de dar continência, é um momento de ajustar a pessoa para que ela esteja bem próxima e muito comum que ela também necessite nesse instante de um acompanhamento profissional. Aí, em alguns casos, inclusive quando ela é um risco para si e um risco para os outros, é importante aí que a gente pense na possibilidade de um acolhimento em termos de internação, pode ser domiciliar ou em algum hospital ou alguma clínica especializada nisso. É melhor que a família não contrarie o paciente ou tentar dizer que aquilo que ele está falando não é verdade? Por exemplo, a pessoa, como você falou, né, que acha que é Jesus Cristo, digamos assim, né? Eu já vi um caso desse, onde o paciente dizia que ele era Jesus Cristo, que ele veio para salvar todo mundo na Terra. E aí como é que a família diz? Não, você não é. Ou tá bom, você minimiza a situação e tenta controlar? O delírio é uma circunstância peculiar, Fernanda, porque a gente vê que no delírio a pessoa acredita piamente naquilo. É do âmbito da verdade, da certeza absoluta. Não há algo que você possa falar que vai dirimir ela daquela certeza. Uhum. Então não há argumentação viável. É preciso até parar de tentar fazer esse tipo de argumentação para dizer que é mentira, que aquilo não está acontecendo. Não funciona.
O importante aí realmente é procurar ajuda profissional para poder ela tomar a medicação necessária e ter o apoio, ter a escuta qualificada que vai ajudá-la a ressignificar isso que ela está vivendo. Porque é um sofrimento psíquico tão grande que ela prefere uma outra verdade do que a realidade que ela vive. Quer fugir da realidade dela, né? Exatamente. André perguntou a respeito da questão hereditária, né? Da hereditariedade. Agora, no ambiente familiar, as atitudes, os comportamentos de alguém que tem bipolaridade, ele pode influenciar para que o outro que convive com ele ache que aquele comportamento é normal e passe a ser daquela forma também? Sim, há uma espécie de naturalização do sintoma. As pessoas começam a dizer que é mesmo, é daquele jeito mesmo, e com isso acabam retroalimentando aquele sintoma, e isso é muito ruim. Porque, infelizmente, a pessoa vai dizer, não, tá vendo que eu disse que era verdade? Fulano também acredita em mim. Beltrano também sabe que isso é verdade. E aí, com isso, dificulta que a pessoa saia daquela crise. Não é para ninguém sair por aí debatendo, combatendo ou negando o que a pessoa está dizendo, mas também não é para sair confirmando, né? É importante que a gente saiba manejar de uma forma que a pessoa possa mudar o foco dela. É a chamada derreflexão. Quando a pessoa sai daquele ponto que está levando ela aquelas crenças para pensar em outras coisas, trazer outras possibilidades na sua existência. Se a gente ficar ali retroalimentando aquela crença, a gente acaba ampliando os sintomas e aí vai ser bem pior mais na frente. Quais os impactos do transtorno bipolar em um relacionamento amoroso? Demasiadamente grandes, são enormes, né? Uma pessoa que se relaciona com alguém com transtorno bipolar precisa saber do que se trata, é preciso que tenha a informação, as pessoas precisam ter suporte. Muito frequentemente, a pessoa que tem um parente, um familiar ou uma relação afetiva com alguém com transtorno bipolar precisa de ajuda profissional, de psicoterapia para conhecer, saber do que se trata, o que esperar e, com isso, conviver bem, conseguir conviver bem. É uma barra que a pessoa tem que passar, né? Não é nada fácil, mas também é algo que pode ser manejado. Tratamentos, né? A partir do momento em que há o diagnóstico, o diagnóstico é apenas clínico? O diagnóstico é clínico, assim, é importante que os médicos, quando vão atender, eles façam também alguns exames complementares, porque às vezes a pessoa não tem transtorno bipolar, mas tem os sintomas. Sim. Como, por exemplo, no hipertiroidismo. A pessoa tem um problema na tireoide. A disfunção. E aí essa disfunção leva ela a ter sintomas muito parecidos. E aí um exame de sangue vai resolver isso, vai dar para saber se a pessoa tem. Então, por isso é importante que tenha esse tipo de diagnóstico que é sempre clínico. A partir desses exames aí dá para saber com mais certeza o que é que está acontecendo realmente. Foi diagnosticado, como é que procede no tratamento? Aí é importante que essa pessoa tenha um acompanhamento multiprofissional. Ela frequentemente vai necessitar de um acompanhamento com o psiquiatra, que vai fazer a prescrição, geralmente dos eutimizantes, né, que são os remédios que vão ajudar a estabilizar o humor. Algumas vezes elas precisam também de antidepressivos, a depender do momento. Alguns tantos vão precisar de antipsicóticos, se elas estiverem com sintomas psicóticos, ou se o antipsicótico for usado para potencializar alguma das outras medicações. Algumas vezes também precisam de benzodiazepínicos. Em paralelo a isso, é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico para poder fazer uma boa adesão ao tratamento, aprender a reconhecer os sintomas e melhorar suas relações e, com isso, prevenir novas crises. Alimentação. Quem tem transtorno bipolar, isso gera algum impacto também na alimentação? A exemplo de compulsão alimentar? Sim. Em alguns casos, a gente vai ver que a compulsão é um sintoma comum, em especial nas fases de hipomania ou de mania. Então, sim, a gente vê que a pessoa pode ter uma compulsão com relação ao alimento e aumentar drasticamente seu peso. Isso pode acontecer. Assim como na fase de depressão, a pessoa ter uma inapetência tamanha que ela não come nada e vai ter também um impacto drástico no seu peso para menos. Então, sim, é preciso olhar com relação a isso e tratar de acordo com o que a pessoa necessita. Agora, você falou a respeito, né, dos tratamentos. Tem também a questão medicamentosa? Tem sim. Aí, como eu disse, a gente vai fazer uso de medicações de acordo com os sintomas que a pessoa traga. Sim. Geralmente, o
O ansiolítico pode ser utilizado, anticonvulsivantes são utilizados com bom efeito, mas geralmente a gente vai usar o eutimizante, que é a medicação para equilibrar o humor, o estabilizador de humor, né? Esse aí que realmente é o mais comum que a pessoa utiliza. E, geralmente o lítio, carbonato de lítio é muito utilizado. Você falou a respeito do tratamento multidisciplinar, né? Vários profissionais. É importante também essa questão da prática de atividade física? Sim, é óbvio. A prática da atividade física melhora em muito a autoestima, melhora em muito o humor, e isso para transtorno bipolar faz toda a diferença. Quais são os fatores de risco da bipolaridade? É interessante a gente pensar nisso, né? Os fatores de risco geralmente tem a ver com o fato de haver algum tipo de transtorno mental já na família da pessoa. Isso é um fator de risco muito relevante. Fatores de risco também que são interessantes têm a ver com abusos sofridos na infância. Isso também é um fator de risco que aumenta o risco para o transtorno bipolar de humor. E também eventos estressantes, às vezes lutos muito importantes, circunstâncias muito difíceis, como, por exemplo, uma perda de emprego, podem servir de gatilho para o início do transtorno. Conversando conosco, Danilo Cruz, psicólogo, falando sobre transtorno bipolar afetivo. Danilo, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né, para as pessoas que acompanharam a entrevista, que se viram, né, em uma situação parecida, ou tem alguém, né, que é da família, que é um amigo e que precisa de ajuda. E muitas vezes a pessoa passa por uma situação, se sente sozinho para lutar contra ela, né? Mesmo sendo uma outra pessoa da família, uma pessoa que conhece, e fica com receio até de buscar ajuda. Eu queria que você deixasse um recado. Então, busque ajuda. O recado que eu tenho para dar é que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental. Sem saúde mental não há saúde. Então, busque ajuda, vá atrás, procure, realmente se informe de quais são os mecanismos, os lugares, as organizações onde há ajuda para você. Procure o SUS está aí disponível para que a gente tenha realmente um bom atendimento e exija a qualidade no atendimento do SUS, porque o SUS precisa realmente sair do papel, que a gente tem uma legislação fantástica e ainda temos tanto a caminhar com relação a isso. Mas isso exige que haja vontade política, e para haver vontade política a gente precisa eleger bem os nossos representantes. Então busque ajuda, procure e exija o que é seu direito. Ok, Danilo Cruz, psicólogo, conversando aqui conosco no CBN Salvador. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui com a gente. Deixar o convite para você voltar mais vezes. Eu que agradeço inclusive em nome da comunidade, em nome da coletividade, porque espaços como esse são imprescindíveis para que a gente possa conversar sobre esse tema que toca a todos nós. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, conversamos com Danilo Cruz, psicólogo, falando sobre transtorno bipolar. Vamos falar de esporte com Armando Neto. CBN Esportes.